Boa noite e muito bem-vindos a um especial de informação na RTP1, no dia seguinte ao que muitos classificaram como um terremoto político, com alterações do quadro parlamentar muito mais sensíveis do que previam a maior parte dos analistas e mesmo os estudos de opinião. A AD ganhou claramente estas eleições, mas não consegue maioria absoluta, nem somados os deputados da AD com os da Iniciativa Liberal. A outra nota de grande destaque é mais uma subida significativa do Chega, que pode mesmo tornar-se a segunda força em termos de representação parlamentar. Falta contar ainda os votos da imigração e o ano passado o Chega obteve 2 mandatos em 4, um para a AD e outro para o PS. A outra nota de destaque é que o resultado muito negativo, a estrondosa derrota do Partido Socialista, levou à admissão de Pedro Nuno Santos, do cargo de secretário-geral. O partido inicia de imediato o processo eleitoral interno e José Luís Carneiro, logo às primeiras horas após a derrota, voltou a assumir disponibilidade para se candidatar ao lugar de secretário-geral, tendo já esta noite aventado a hipótese de entendimentos, negociações com a AD num novo quadro, mas não dando ainda como concluído o processo que o levará a ser candidato. Para debater tudo isto e o que mais houver são meus convidados, representantes dos 5 partidos mais votados, partidos ou coligações mais votados no dia de ontem nas eleições legislativas. Desde logo António Leitão Amaro, bem-vindo, candidato pela AD e deputado do Partido Social Democrata mais uma vez. Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista. Bruno Nunes, do Chega. Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, e Rui Tavares, do LIVRE. Muito boa noite a todos e muito bem-vindos. António Leitão Amaro, Bruno Nunes, bem-vindo também. Até onde é que vai a margem negocial do Chega? Pode chegar a um acordo de governo ou não pensam nisso? Antes de mais, boa noite, obrigado pelo convite e cumprimentar todos os colegas de painel. Deixe-me só fazer aqui uma nota em relação a esta questão das empresas de sondagens e à forma como as sondagens e os estudos de opinião foram feitos. Eu creio que hoje o mais correto seria que grande parte dos diretores de centros de sondagens se demitissem e fizessem uma meia-culpa pelo que fizeram nas últimas semanas, porque sabemos que as sondagens, obviamente, têm uma tendência de opinião e acabam por levar para uma retórica que depois nós temos tido uma lógica nas televisões portuguesas, que passamos mais horas com comentadores acerca das próprias sondagens do que propriamente a analisar a questão política. Onde é que o Chega pode chegar com esta questão da negociação? O Chega tem sido, ao contrário do que impuseram, fazer aqui um parêntese. Durante muito tempo, se o Chega existe, é porque os partidos ditos do sistema, como nós dizemos tantas vezes, falharam e abriram uma margem que permitiu que nós falássemos diretamente com as pessoas. Aquilo que chamavam populismo não era mais nem menos do que uma aproximação ao eleitorado. Não nos deixámos aburguesar como alguma direita, com medo de ir à rua, e fomos aos sítios onde as pessoas estavam. E, portanto, nós temos um programa eleitoral e nós temos um conjunto de propostas que já no mandato anterior, quando estava ao governo do Partido Socialista, o PS tem a sua primeira grande responsabilidade na forma como tratou o Chega, com a lógica da linha vermelha. Vamos agora olhar o presente e o futuro. Esta é mas é para enquadrar, da linha vermelha. Entretanto, aparece o não é não. Para nós, a estabilidade do país é o mais importante. Ninguém quer eleições constantemente. Agora, nós temos, também nós, as nossas linhas vermelhas e sabemos onde não passamos. Sabemos o que comprometemos com o eleitorado. Mas ouviu aqui o António Leitão Amaro há pouco colocar o cenário de... Já existe um ato de contrição por parte do PSD que percebe que, ao contrário de há um ano atrás, nós neste momento nem precisávamos estar em eleições, porque se o PSD tivesse entendido que o não é não passava de populismo e que deveria ter sentado Luís Montenegro com André Ventura... O que é que mudou no discurso da AD aos seus olhos, o do PSD? O que é que mudou ao longo deste tempo? O que mudou Quando chamou ato de contrição, isso traduz-se em quê? Claramente já não há um não é não. Já existe uma lógica de dizer estamos disponíveis para falar, quer com o PS, quer com o Chega. E o Chega será a segunda força política, assim que chegarem os resultados dos círculos da imigração. E para o Chega isso basta, ou o Chega quer o acordo que vá além de uma negociação episódica pontual? Teremos amanhã as reuniões com o Presidente da República, vamos ver o que de facto vai acontecer, mas para nós há uma questão que é clara. Nós não abdicamos das nossas bandeiras, não abdicámos delas até aqui e nunca aceitaremos colocarmos numa posição que resultará, para que as pessoas entendam lá em casa, numa lógica quase do abraço do urso, em que a determinada altura, como tem acontecido com outros partidos no espectro político da direita, que se subjugam aos interesses da AD e que a determinada altura perdem as causas, perdem as bandeiras. Isso matou a direita em Portugal, de ficar sempre condicionada à AD. Portanto, a AD poderia ter tido... Mas o que é melhor para o país? Aos olhos do Chega, é o Chega participar das decisões de governação, independentemente da forma, certo, ou é poder manter-se como uma voz crítica e que questiona o rumo da governação? O Chega está preparado para governar. As pessoas podiam não ter acreditado, e quando nós dizíamos há uma semana atrás que acreditávamos que era possível vencer e que André Ventura seria Primeiro-Ministro, as pessoas riam e diziam que era impensável. Já todos perceberam que o caminho é esse. Portanto, nós estamos disponíveis para poder analisar o que de facto o que é que a AD pretende.
A AD é que tem que se pronunciar, foi a AD que ganhou as eleições e aproveito para dar os parabéns a todos aqueles que foram eleitos, saudar todos aqueles que participaram na mesa de votos e permitiram este ato democrático ser realizado, porque é tanta gente individual e anónima que dá o dia para estar neste ato. Mas para nós é completamente pacífica a relação de nos podermos sentar, agora não podem existir linhas vermelhas. Deixa-me só colocar mais esta pergunta, quero ouvir o Rui Tavares e a Mariana Leitão também. Luís Montenegro disse várias vezes que André Ventura não era confiável. Certo. André Ventura questionou a integridade de Luís Montenegro e associou uma ideia de corrupção, até o episódio dos cartazes e da queixa-crime. Estes dois homens podem entender-se? Eu vou-lhe fazer uma pergunta, sendo que não está aqui para responder. Há uns anos atrás... Mas as perguntas retóricas fazem sentido. Os homens que mais se atacaram na política portuguesa chamavam-se José Manuel Durão Barroso e Paulo Portas. E chegou a determinada altura que entenderam que os interesses do país estavam primeiro, aliás, como Sá Carneiro dizia, e o PSD não gosta que nós invoquemos Sá Carneiro, mas a realidade é essa. Portanto, muito antes de que as nossas preocupações pessoais ou partidárias... Mas o seu colega Pedro Frazão dizia ontem aqui neste estúdio que se Luís Montenegro não der mais explicações sobre o caso da empresa familiar... Há situações para esclarecer, há situações que têm que ser resolvidas, existe muita margem. Agora, existe margem para nos podermos sentar e poder falar. Se daqui vai advir algum acordo, não lhe posso garantir, não posso dizer que existe nenhum acordo ou se estamos disponíveis de fazer algum acordo com a AD. Agora, temos que todos ter algum sentido de responsabilidade. O sentido de responsabilidade passa por Luís Montenegro dar as explicações, resolver as situações que podem ser entropias em todo este processo e então, a partir daí, eventualmente estaremos em condições para poder avançar para alguma coisa. Do ponto de vista do Chega, que garantias para que o Governo cumpra a legislatura como reclama Luís Montenegro e ainda agora o António Leitão Amaro? Ora, uma coisa, se a postura for de nós ganhamos e, portanto, esperemos que todos vocês abdiquem dos vossos princípios, abdiquem dos vossos programas e viabilizem o programa de governo e o orçamento, vai correr mal. Vai correr mal, obviamente, porque depois dizemos os novos socialistas. Sabe que eu acho que uma das falhas do Partido Social Democrata e também agora do Partido Socialista é que ainda não perceberam que as pessoas, quando chegam à caixa para pagar no supermercado, ninguém lhes pergunta se é de direita ou se é de esquerda. Isto também respondendo à iniciativa liberal e à questão das posições do Chega. As pessoas perguntam se vão pagar em dinheiro ou em cartão. E, portanto, nós temos medidas que estão no nosso programa, como era a questão das portagens, que sempre assumimos. Portanto, nós temos uma visão da organização do Estado completamente dispar. Hoje em dia, o Estado português e o Governo em Portugal gera muito na lógica da descentralização de competências para as autarquias e nós vamos ter 2 atos eleitorais durante o próximo ano muito importantes. As autárquicas, inclusive, com o qual eu não vou falar com a Iniciativa Liberal, porque a Iniciativa Liberal acha, por exemplo, que o mercado funciona em tudo e que a economia de escala das freguesias deve ser ponderada. Mas o Bruno não vê no horizonte o cenário de repetição de crise política. Nós temos um programa de governo que teria que ser forçosamente rejeitado, não tem sequer que ser votado e aprovado, e depois teremos um orçamento que, dependendo do entendimento que for feito sobre a importância desse novo orçamento, pode evitar uma posição do Governo. Que temos que perceber, segundo António Leitão Amaro estava a não faz sentido que um partido que ganhou as eleições como ganhou a AD tenha algum tempo agora para... Que tenha alguma legitimidade de ser a sua primeira proposta. Não significa que imponha, porque na realidade aquilo que os portugueses determinaram foi que não têm maioria. E, portanto, para existir maioria, ou falam connosco, ou falam com o PS. O PS, no estado calamitoso que ficou depois de Pedro Nuno Santos, já se colocou à predisposição de poder negociar com o PSD. É um problema entre eles. Quando quiserem falar connosco, sabem perfeitamente que as nossas propostas têm um programa eleitoral. Ridicularizaram durante muito tempo o facto de termos um programa... E vai querer um compromisso escrito ou admite um entendimento apenas... Já tivemos algumas situações que podíamos esmiuçar em detalhe, onde o Chega acabou por ser acusado de ter sido o responsável para a negociação não só do orçamento, mas também da eleição do Presidente da Assembleia da República, que todos nós que estivemos envolvidos no processo soubemos o que aconteceu e a falta de palavra veio de onde. Portanto, tem que existir clareza, tem que existir adulto na sala, tem que existir responsabilidade. Nós estamos dispostos a falar a bem do país, não queremos instabilidade. Não pode ser a lógica dos novos socialistas e compromisso minimamente formal, é o que está a dizer. Tem que haver, obviamente, um compromisso formal, porque nós temos aproximadamente 1,5 milhão de votos, nós temos 58 deputados que podem ser... diferentes, já se percebeu, que ouvir a opinião do Pedro Delgado Alves, vocês alteram o fim desse artigo. Olha, vamos por partes. A primeira parte é se existiu uma revisão constitucional ao início do processo de revisão constitucional, deve-se ao Chega, fomos nós que iniciámos. Rui, e deixe-me dizer-lhe com toda a frontalidade, aquilo que fez agora aqui foi um ato de irresponsabilidade extremo. E vou-lhe dizer porquê. Só não concluímos a revisão constitucional porque, entretanto, caiu o governo de António Costa. Mas vou-lhe dizer mais. Quem esteve na Comissão de Revisão Constitucional, que foi o meu caso, nós tínhamos um consenso muito alargado entre praticamente todos os partidos, garantindo que continuávamos a salvaguardar os direitos e garantias dos cidadãos. Mas vou-lhe dizer mais,
está a misturar de tal maneira, e aproveito que o Pedro Delgado Alves é um jurista de renome. Assimétrico neste momento, que não era o que tínhamos na altura. Pedro Delgado Alves é um jurista de renome, pode aproveitar para não misturar os direitos constitucionais programáticos com outros direitos constitucionais em que está a misturar tudo. O livro, por exemplo, costuma falar de uma questão, a provar que não estava lá. Tal como a extrema-esquerda, onde o livro se insere, que tem muito a lógica de vir dizer o direito à habitação é um direito constitucional. Pedro Delgado Alves pode explicar, porque está mais habilitado do que eu, que é um direito constitucional programático e que não diz em momento algum na Constituição que o Estado tem que dar uma casa. Diz, sendo um direito constitucional programático, deve o programa do Governo, neste caso, que será da AD, caminhar para o cumprimento daquilo que tem. Sim ou não, a direita deve aproveitar a oportunidade de estar claramente maioritária para mexer na Constituição? Obviamente que deve mexer na Constituição. Esta Constituição está desajustada em muitas matérias, nomeadamente na lei eleitoral. Esta questão que foi levantada, por exemplo, pela Mariana, não faz sentido nenhum. Nós fomos dos primeiros a falar da questão do círculo de compensação, tal como a Iniciativa Liberal, justiça seja feita. Para nós sempre foi, assim como, por exemplo, nas autarquias, que existe uma situação clara que temos que ponderar se devemos manter as 3 eleições ou se o Presidente de Câmara deve ser, como no Presidente da Junta, que deve sair do cidadão mais votado da Assembleia Municipal para evitarmos aquilo que irá acontecer este ano. A Constituição já lá está. Não, está previsto que pode ser feito assim, mas o que eu estou a falar é que daqui partirmos para a questão da lei eleitoral. Claro que já lá está, e o que eu estou a dizer é partirmos através da Constituição para a lei eleitoral. E na lei eleitoral sabemos que não está. Certo? Muito bem, está claro. Só para ficar claro. Só para não confundir as pessoas Pedro, lá em casa. Não consigo indicar apenas uma prioridade, mas temos a situação da reforma da justiça que nós tanto temos alavancado desde a nossa existência, a luta contra a corrupção, a questão da imigração, que foram paliativos aquilo que este governo fez e que não teve coragem de assumir exatamente o problema que temos neste momento, o problema gravíssimo que atravessamos na saúde, o problema gravíssimo que atravessamos também na educação. E há uma matéria que não tem sido matéria de debate quando o Governo está presente, que nós precisamos de saber também qual o posicionamento em relação à defesa nacional. Porque estamos com uma guerra na Europa e precisamos de entender quais os investimentos para cumprir ou não as metas que ao longo dos últimos anos, quer PS, quer PSD, falharam redondamente. Rui Tavares, Pedro Delgado Alves, Mariana Leitão, Bruno Nunes e António Leitão Amar. Foi um gosto tê-los esta noite no canal 1 da RTP, um programa de debate especial no dia seguinte às eleições legislativas.